Olá, irmão e amigo do canal EBD+. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo. Nesse vídeo iremos apresentar mais uma edição do quadro Algo a Mais. Nossa proposta é fornecer aos superintendentes, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical subsídios que possam contribuir na preparação e ministração das aulas. Neste domingo, estudaremos a lição 2 da revista Adultos da CPAD, que tratará do seguinte tema: uma salvação grandiosa. Nossa reflexão de hoje se limitará aos 4 primeiros versículos do capítulo 2 da Epístola aos Hebreus. No capítulo 1, o autor mostrou a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Já no capítulo 2, entre outras coisas, ele trata sobre uma salvação grandiosa. Porém, conforme comentários da Bíblia de Estudo NVI, antes de desenvolver o tema da salvação, o autor se sente impelido a parar e fazer uma advertência. Advertência esta que se encontra registrada no capítulo 2 e verso 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para com as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Ou como diz a versão atualizada, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Na Bíblia de Estudo Pentecostal lemos que uma das razões por que o escritor de Hebreus destaca a superioridade do Filho de Deus e da sua revelação sobre a dos profetas e dos anjos é enfatizar, diante dos que experimentaram a salvação em Cristo, que deve levar muito a sério o testemunho e a doutrina originais de Cristo e dos apóstolos. Por isso, devemos dar muita atenção à palavra de Deus, ao nosso relacionamento com Cristo e à direção do Espírito Santo. O autor chama seus leitores a prestarem atenção à verdade que tinham escutado, para que não se desviassem para os falsos ensinos. Como encontramos nos comentários da Bíblia de Estudo da Vida Diária, escutar não é fácil. Tem que ver com nossa mente, nosso corpo e nossos sentidos. Escutar a Cristo não só inclui ouvir, mas também responder em obediência. Tiago, capítulo 1, versos 22 e 25, assim está escrito: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Amém? Desta maneira devemos escutar com atenção e estar dispostos a obedecer a Cristo. O escritor aos Hebreus não queria que os crentes aos quais ele escrevia ficassem desviados da fé. Assim, se faz necessário muita atenção e cuidado à verdade que recebemos do Evangelho, para que jamais nos desviemos dela. O comentário bíblico Bickham faz a seguinte observação: se decair da fé ou se desviar não fosse uma possibilidade, essas exortações perderiam o sentido. Vamos falar agora sobre a mensagem dos anjos e a mensagem de Jesus Cristo. William Buckley diz que o autor argumenta aqui em forma progressiva do menor ao maior. Tem em sua mente 2 revelações. Uma foi a da lei que veio por meio dos anjos, quer dizer, os 10 mandamentos. Qualquer infração desta lei ou desobediência era seguida por um castigo estrito e justo. A outra revelação era a que veio através de Jesus Cristo, o Filho. Esta é infinitamente maior que a revelação da verdade divina trazida pelos anjos.
Portanto, toda transgressão ou negação da mesma deve ser seguida necessariamente de um castigo maior e mais terrível. Se não pode ignorar a revelação que veio pelos anjos, muito menos pode-se negligenciar a que veio por meio do Filho. O comentário Beacon parece concordar com Buckler quando diz: por haver sido mediada por anjos, a lei era vista e observada meticulosamente pelos judeus. A conclusão a que o autor quer chegar é simples. Ora, se a lei que fora entregue por anjos merecia tanta atenção, então não merecia atenção maior ainda a palavra de Deus que fora entregue por seu próprio Filho, o qual é infinitamente superior aos anjos? Se a palavra entregue por anjos provocou punição para quem a transgrediu, o que poderá acontecer com quem quebra a palavra falada pelo Filho? MacArthur se expressa da seguinte maneira sobre este assunto: o mensageiro e a mensagem da nova aliança são maiores do que os mensageiros e a mensagem da antiga aliança. Quanto maior é o privilégio, maior será a punição para qualquer ato de desobediência ou negligência. Em Hebreus 10:29, temos a seguinte pergunta: de quanto mais severo castigo julgai vós, ser considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com a qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça? Queremos aqui fazer a seguinte observação: a lei foi dada por anjos? Nunca foi afirmado explicitamente no Antigo Testamento que a lei foi transmitida por anjos, somente sugerido, conforme Deuteronômio 33:2 e o Salmo 68:17, na versão da Septuaginta. Não obstante, era um axioma do judaísmo, isto é, para os judeus era evidente que a lei tinha sido dada por intermédio dos anjos. Uma coisa é certa: esta era uma crença da igreja primitiva, conforme Atos 7:53, que diz: vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Gálatas 3:19. Qual, pois, a razão de ser da lei? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. No verso 3 do capítulo 2, assim se expressa o escritor: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Valendo-se de uma pergunta retórica, o autor indaga a seus leitores se haveria alguma chance de escape para quem fosse negligente e não atentasse para essa tão grande salvação. A resposta, evidentemente, é que não haveria chance nenhuma. Sabemos que existem alguns que creem que a salvação é dada por decreto. Nesse sentido, segundo eles, as pessoas eleitas serão salvas sem importar muito o que fazem ou deixam de fazer. Já outros, como revela o comentário bíblico Beacon, creem que a salvação do cristão está condicionada à sua permanência em Cristo. E isso nos parece ser o que o escritor aos Hebreus está querendo dizer aos seus leitores. Possivelmente, eis aí o motivo da pergunta: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Visto que a nova revelação trazida pelo Filho foi-nos confirmada pelos que a ouviram, temos certeza de uma tradição fiel em quem podemos ter total confiança. A expressão "foi-nos confirmada" é a pista de que o autor se considerava um dos que receberam sua tradição autêntica, de segunda mão, daqueles que tinham realmente ouvido
o Salvador. A figura utilizada pelo autor provavelmente é de um barqueiro descuidado e preguiçoso, correndo o risco de passar pelo porto seguro e ser levado pela correnteza. A negligência, o descuido e a falta de interesse é desastroso. O crente que por negligência desconhece a verdade e os ensinos do Evangelho, corre o grande perigo de ser arrastado rio abaixo, além do porto seguro, onde não há mais segurança. No capítulo 2 de Hebreus, verso 4, encontramos o seguinte assunto: a autenticidade e autoridade da mensagem que ouviram. Assim diz o texto: dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. É possível destacar pelo menos 2 propósitos neste versículo. Primeiro, mostrar o lugar e o propósito dos milagres, isto é, estabelecer a autenticidade da mensagem do Novo Testamento. Deus acrescentou o seu testemunho em milagre para mostrar que esta mensagem contava com a sanção, ou seja, a confirmação divina. 2. Para ressaltar a tremenda autoridade das coisas que foram ouvidas. Essa mensagem não foi somente falada pelo Senhor, mas visivelmente aprovada por Deus e pelos dons do Espírito Santo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo assim cooperam para produzir essa revelação da salvação. Desviar-se dela ou tratá-la com indiferença é a maior das tolices que um ser humano pode cometer. Para concluir, assim como todos os endereçados de Hebreus, todo cristão é tentado a tornar-se indiferente para com a palavra de Deus. Por causa de descuido e desinteresse, é fácil começarmos a prestar menos atenção às advertências de Deus, cessarmos de perseverar em nossa luta contra o pecado e, aos poucos, desviar-nos do Filho de Deus, Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus nos ajude a não nos desviarmos das verdades que nos foram reveladas na sua palavra e que nunca nos descuidemos da grande salvação que nos foi anunciada. Para um grande pecador como eu, Deus providenciou um grande Salvador, Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa grandiosa salvação nos foi anunciada pelo Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eis a razão pela qual o evangelista diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Como escaparemos se negligenciarmos essa grande salvação? Desprezar a lei mediada pelos anjos era uma coisa grave, mas desprezar, por negligência, a salvação mediada pelo Filho, que foi entregue aos homens por meio de acontecimentos e evidências comprovados, era muito mais grave ainda. Encerro aqui essa breve reflexão. Que a paz do Senhor Jesus seja contigo e que Deus continue abençoando a sua vida e o seu ministério. Tenha uma ótima aula. Até o próximo quadro, Algo a Mais.